diferenciais de anafilaxia, tá? E como ela pode comportar e quais as causas. Então, pessoal, o que é anafilaxia? Anafilaxia, o termo anafilaxia em vários materiais podem ter vários significados, várias significações. Eu peguei essa aqui da OMS, que ela resume bem e o leigo pode entender. Então, a anafilaxia é uma reação alérgica séria, grave, que tem início rápido, pode ser fatal, tá? Então, a anafilaxia, né, apesar dela poder ser bifásica, ela é uma reação grave de início bastante rápido, né? Muitas das vezes até imediato. Então, como alguns de vocês já devem saber ou já passaram, né, que a anafilaxia ela é um mecanismo, né, dentro do mecanismo imunológico, ela é IgE mediada, tá? Então, você tem um organismo ali que teve contato com o antígeno, né, seja ele qual for, e aí, dentro da imunidade adaptativa, gera uma memória imunológica, né, as células B vão produzir anticorpos, vão produzir IgE específica, né, para aquele alérgeno, e essas imunoglobulinas vão ficar na superfície dos mastócitos e basófilos, né, esperando ali um segundo, ou terceiro, ou quarto contato com esse alérgeno, né. Então, dentro da anafilaxia induzida pelo sistema imunológico, né, que a gente tem uma anafilaxia que não é imunológica, ou quando o paciente entra no segundo ou terceiro contato, o paciente já sensibilizado, esse antígeno vai entrar em contato com essa IgE, ele vai se ligar a essa IgE na superfície do mastócito e basófilo, e vai fazer com que esse mastócito ou basófilo, né, libere os mediadores, né, ocorre uma degranulação e ele faça uma liberação dos mediadores. Entre eles, a gente tem o principal, que é a histamina, né, que é o grande representante aí dessa vasodilatação, do aumento da permeabilidade vascular, né, e dos vasos capilares. A gente também tem outras, como óxido nítrico, a gente também tem a triptase, que também é bastante importante na anafilaxia. Pessoal, a anafilaxia, né, ela pode ser, como eu falei para vocês, ela pode ser um quadro alérgico, imunológico e não imunológico, né? E dentro do imunológico, o mais comum é o mediado por IgE, né? Então, o maior exemplo são as anafilaxias induzidas por alimentos, né? Aí tem alguns exemplos, nozes, amendoim, legumes, nos adultos é bastante a crustáceos, né? Nas crianças é muito comum o leite, né? Nos Estados Unidos é muito comum a anafilaxia amendoim. Aqui no Brasil também é comum a clara do ovo, o ovo. Então, são quadros que realmente são IgE mediados, tá? A maioria. Os venenos de insetos também, a vespa, maribondo, a abelha, a formiga, são quadros também mediados por IgE. Né? Agora, tem alguns exemplos que a gente não é um quadro IgE, ou pode ou não ser um quadro IgE mediado. Por exemplo, o paciente que tem o paciente que vai submeter uma cirurgia, e aí dentro da indução anestésica, ali no período perianestésico, ele faz uma anafilaxia, né? O que ocorre, né? Muitas das vezes ele precisa fazer os curarizantes, né? Os bloqueadores neuromusculares, e aí faz uma anafilaxia, o paciente faz hipotensão, né? Faz um choque, às vezes anafilático, e aquilo não é porque ele tem alergia, muitas das vezes, àquele bloqueador neuromuscular, porque uma das ações farmacológicas do bloqueador neuromuscular é degranular o mastócito. Então, o mastócito degranula de via direta. Tá? Isso pode ocorrer. Mas também o paciente também pode ter tido outras cirurgias e depois ter sido sensibilizado e aquela reação ser uma reação IgE mediada. Então, um exemplo é o bloqueador neuromuscular dentro das cirurgias. Ele pode ser um quadro IgE mediado e não IgE mediado. Tá? Então, a gente tem coisas aí impensáveis de anafilaxia, como líquido seminal, né? A insulina, vacinas de alérgeno, látex, né? Quem trabalha bastante no hospital.
Outro exemplo, que pode ser mediado por IgE ou não mediado por IgE, são os anti-inflamatórios, né? Eles podem ser mediados por IgE, mas ele pode também ser induzido por um quadro de degranulação direta devido ao processo ali da prostaglandina, né, da supressão de prostaglandina aí. Os antibióticos, na sua maioria, são mediados por IgE, né? Outros são de causa desconhecida, e como o caso da vancomicina, eu posso ter uma ativação também direta dos mastócitos, assim como os bloqueadores musculares. E eu não sei, alguns de vocês devem conhecer a chamada síndrome do homem vermelho, né, que é quando o paciente recebe a infusão de vancomicina de forma rápida, e aí ele fica todo, né, ele faz um rash, ou às vezes faz até urticária. Isso é uma declaração direta que a vancomicina faz do mastócito. Não chega a ser uma alergia já imediata. Certo? Outro também, né, são já os agentes diagnósticos, né, os contrastes radiológicos, que é um fator desconhecido, ainda não se sabe se o próprio contraste radiológico degranula o mastócito ou se ele ativa o complemento, ainda não está bem claro isso. Certo? Tem os relacionados a procedimentos, então o paciente faz diálise. Eu não sei se vocês já observaram, né? Na UTI, quando o paciente vai fazer diálise, ele toma antialérgico antes, né? Hidrocortisona, Fernegan, desclofeniramina, oral, porque ele pode fazer um processo de anaflaxia, né? E se suspeita ali que é devido à ativação do sistema de complemento, né? Quando o paciente recebe plasma ou plaqueta, também pode ocorrer devido a ele receber, ele ativar esse complemento. Né? Então, você pode ter uma via de anaflaxia através de outras vias que não é IgE. Tá? E os desconhecidos, né? Por exemplo, paciente que faz uso de anticorpo antimonoclonal, os inibidores de ECA, né? Que seja por acúmulo de bracydissemina. As anaflaxias induzidas por exercício e a induzida por exercício dependente de alimento, né? Ou seja, o paciente, se ele fizer exercício, ele pode dar anaflaxia. Ou se ele fizer exercício e comer determinado alimento, que no caso da alergia é o trigo, né? Se ele fizer exercício, somente ele não dá anaflaxia, mas se ele comer o trigo, ele pode fazer anaflaxia quando fazer atividade física. Né, que é um caso curioso aí de anaflaxia, mas acreditem, eu tenho 2 pacientes no consultório que tem esse tipo de anaflaxia. Então, aqui exemplos, né, as nozes, né, as oleaginosas, amendoim, o maior exemplo, né, os insetos, vespas, a abelha, a formiga, o látex, né, e a medicamentos. Então, a anaflaxia é classificação. Eu posso ter uma anaflaxia que ele é alérgica ou imunológica, que ela pode tanto ser IgE mediada ou não IgE mediada. Eu tenho a idiopática, que não se sabe a causa ainda, e a não alérgica ou não imunológica. A IgE mediada, a gente tem ali alimentos, venenos, insetos, látex, antibióticos. Na não IgE mediada, a gente viu lá derivados do sangue, agregados imunes, né, que são pela provável ativação do sistema de complemento. A idiopática, né, que a gente viu lá dos contrastes iodados, a gente não sabe ainda a real causa. E a não alérgica, ou seja, outras coisas vão fazer a degranulação ali do mastócito, eles vão lá e vão degranular, que é o caso dos agentes físicos, né? Por exemplo, urticária, o paciente que já tem urticária a frio, ele pode fazer anaflaxia, a anaflaxia induzida por exercício, né? Os anti-inflamatórios não hormonais, né? Que eles fazem com que a degranulação do mastócito ali diretamente, os opioides, né? Os opiáceos e alguns contrastes radiológicos. Então, aqui essa figura é bastante interessante porque ela divide aqui, pessoal, em mecanismos imunológicos que são dependentes de IgS, tem os mecanismos imunológicos que não são dependentes de IgS, os mecanismos não imunológicos e mecanismos e anaflaxia idiopática. Você não acha uma causa aparente. Então, dentro dos mecanismos imunológicos IgE dependentes, né, os clássicos são os alimentos, né, o paciente já tem uma sensibilização prévia, a gente tem o peixe, o camarão, o ovo, o leite, né, a gente tem a pera, né, os amendoins. Dentro dos insetos, são venenos de insetos no geral, né, a abelha, vespa e formiga, e as medicações, principalmente os antibióticos, tá?
mas podem correr também diante de alguns anti-inflamatórios, né, serem já mediados, certo? Ao látex, doenças ocupacionais, o líquido seminal também, né, aeroalérgeno e alguns contrastes iodados. Dentro dos mecanismos imunológicos que são independentes de IgE, a gente tem os contrastes radiológicos, né? Como vocês veem, eles podem ser IgE mediado quanto no IgE. Os anti-inflamatórios, eles são imunológicos, mas eles não são IgE mediados, né? Eles atuam no processo da prostaglandina, né? Os sangues, né? O paciente faz anafilaxia quando recebe sangue, é um quadro IgE mediado, e agentes imunobiológicos, por exemplo, quem recebe imunoglobulina, né, faz reação à imunoglobulina. E os mecanismos não imunológicos, né, que ativam diretamente o mastócito, né, a gente tem as anafilaxias físicas, né, a urticária ao frio, ao exercício físico, ao calor, a urticária, a anafilaxia induzida pelo etanol, e alguns medicamentos, principalmente os opioides, né. Aqui também se insere os curarizantes, os relaxantes neuromusculares. E a anafilaxia idiopática, que eu não sei qual é a causa, né, que está muito ligado a uma desordem ali do mastócito ou um alérgeno que ainda não foi reconhecido. Então, o diagnóstico da anafilaxia, pessoal, é um diagnóstico clínico, né, o aparecimento súbito dos sintomas de minutos a poucas horas, onde a progressão dos sintomas é rápida. Geralmente, eu tenho sintomas em 2 ou mais sistemas, tá? Então, na anafilaxia, geralmente, nem sempre, eu tenho 2 ou mais sistemas. Por que nem sempre? A gente vai ver lá na frente. Esse quadro aqui, pessoal, é do Consenso Brasileiro de Anafilaxia, tá? É um quadro que ainda é vigente, esse quadro aqui. Tá? Então, a anafilaxia é altamente provável quando qualquer um dos três critérios abaixo for preenchido. Então, critério 1. Dentro do critério 1, eu vou ter doença de início agudo, de minutos ou a várias horas, com envolvimento da pele, tecido mucoso ou ambos, né? E pelo menos um dos seguintes: comprometimento respiratório, aí eu tenho a dispneia, sibilância, broncoespasmo, e ou redução da pressão arterial e sintomas associados à disfunção terminal do órgão, hipotonia, colapso, síncope. Então, dentro desse critério 1, eu tenho que ter um quadro cutâneo, mais um quadro respiratório ou um quadro cardiovascular. Então, eu tenho o cutâneo, mais o respiratório e ou o quadro cardiovascular. Dentro do critério 2, eu tenho que ter 2 ou mais dos seguintes que ocorrem rapidamente após exposição provável ao alérgeno para um determinado paciente. Então, eu tenho que ter envolvimento de pele e mucosa, mais um, ou comprometimento respiratório. Ou eu posso ter o comprometimento respiratório mais redução da pressão sanguínea ou sintomas associados, né? Ou eu posso ter os sintomas gastrointestinais mais os sintomas cardiovasculares, né, pessoal? Então, para a gente chamar anafilaxia, até o critério 2, a gente tem que ter 2 ou mais sistemas, tá? Agora, isso não é uma fórmula concreta, não é lei dizer que tem que ter 2 sistemas. Por quê? Eu posso, aí que entra o critério 3, eu posso ter um paciente que tem anafilaxia e aí o único sintoma que ele tem é cardiovascular. Então, o paciente, por exemplo, ele é um paciente adulto, vai comer o camarão e ele tem anafilaxia ao camarão. E aí ele não faz urticária, ele não faz vômito, ele não faz diarreia, ele não faz broncoespasmo, nem sibilância, mas é um paciente que começa a ter sudorese fria, hipotensão, síncope e queda de PA. Então, ele só tem o choque. Então, ele só pode manifestar como choque. Então, ele está fazendo um choque anafilático. Ele tem um sintoma, um sistema só envolvido, mas aquele sistema pode levar ele a óbito, certo? Então, e como a gente considera choque na criança? Eu acho que muitos de vocês fizeram PAUS, esses dados aqui eles colaram aqui do PAUS, né? Então, no lactentes e crianças, a pressão sistólica, né, sempre pensar na pressão sistólica, né, uma queda maior ou igual que 30% da pressão ideal para ele, da sua pressão ideal. Então, se o paciente, a criança tem o ideal para ele, a sistólica é 80, ele tem que ter no mínimo 70. Então, tem que cair 30% ou mais do que é o ideal para ele.
Então, tendo essa queda, ele pode estar em choque. Mas eu posso usar uma fórmula também, pessoal, tá? Nos adultos, a gente considera uma pressão sistólica abaixo de 90 milímetros de mercúrio, ou queda maior que 30% da basal. Então, um adulto, quando ele tem uma pressão sistólica abaixo de 90, ele está chocando, certo? Ou 30% do seu valor, a queda de 30% do seu valor basal. Na criança, isso aqui essa fórmula aqui tem também no PAUS, tá, pessoal? Na criança com pressão sistólica baixa, é definida como inferior a 70 milímetros de mercúrio, de um mês a um ano. Ou eu posso usar a fórmula, né? Então, a fórmula é 70 mais 2 vezes a idade, né? Para crianças entre 1 e 10 anos, né? E abaixo de 90, entre 11 e 17 anos, que já é igual a do adulto. Então, por exemplo, uma criança de 5 anos, a pressão mínima para uma criança de 5 anos, a gente joga a fórmula, 70 mais 2 vezes 5, 10. Então, a mínima para ele, sistólica, é 80 milímetros de mercúrio. Se a sistólica dele está menor que 80 milímetros de mercúrio, ele está chocando, ele está fazendo um choque anafilático. E aí ele só tem o sintoma cardiovascular, mas você já considera uma anafilaxia. Certo? Então, tem outras coisas que vão ocorrer que podem confundir, né, com anafilaxia. A reação vasovagal, né, então o paciente às vezes faz um desmaio, ele pega um susto, ou então o paciente está com dor, aí ele desmaia, então simula bastante a anafilaxia, um angioedema hereditário, feocromocitoma, aquelas síndromes carcinoides, disfunção de cordas vocais, escromboidismo, que é uma doença lá da China, de um peixe lá da China, e a mastocitose sistêmica, né? São diagnósticos diferenciais. Então, assim, fatores de risco para anafilaxia. Ou seja, o paciente que tem essas doenças vai fazer uma forma grave de anafilaxia, né? Ou pode desenvolver uma anafilaxia mais fácil, né? A gente tem a asma, então os pacientes que são asmáticos, principalmente os asmáticos que não estão controlados, né? Ou asmático grave, ele tem, além de ter um risco maior de ter anafilaxia, ele faz um quadro bem grave de anafilaxia, porque o comprometimento respiratório vai ser maior. Na doença cardiovascular, o paciente, por exemplo, tem insuficiência cardíaca, edema inferior, né? Ele já tem uma pré e pós-carga prejudicada. Então, se esse paciente sofreu anafilaxia, ele vai para um prognóstico pior, porque ele entra em acidose mais fácil, e até as medicações ficam mais difíceis de agir, né? Ele descompensa mais fácil. A mastocitose, ele, além de fazer um quadro mais grave, porque o paciente tem muito mastócito, ele faz anafilaxia com mais frequência, porque o limiar de degranulação desse mastócito, além dele ter muito mastócito, é diminuído. Então, é um paciente que tem um risco de fazer anafilaxia mais grave e vai fazer mais vezes, certo? Então, o amastocitose, ele é um quadro da hemato, mas ele acaba vindo para alergia, para o imunologista, pelo risco que ele tem dessas anafilaxias de repetição devido ao excesso do número de mastócitos. O paciente que tem um problema, e para esse problema ele tem que usar beta-bloqueador, né, inibidores da enzima conversora de angiotensina e beta-bloqueadores. Por quê? Porque esses medicamentos vão interferir no tratamento da anafilaxia, tá? A gente vai ver lá na frente. E a idade, os idosos e adolescentes, porque são grupo de risco, os adolescentes porque eles estão mais expostos, né? E os idosos devido às suas comorbidades. Né? Qual fatores agravantes, né? Então, o paciente que tem anafilaxia induzida por exercício, né? Ou anafilaxia induzida por exercício dependente de alimento. O paciente que faz ingesta de álcool, o paciente que já faz o uso de ingesta de anti-inflamatório não esteroidal, estresse emocional, as infecções agudas, como febre, e o estado pré-menstrual. Então, são fatores que podem agravar ou propiciar, né, uma forma mais grave de anafilaxia. Então, aqui, ó, os fatores com relação à idade. As crianças, né, elas são de risco porque ela não pode, às vezes fica difícil descrever sintomas. Adolescentes e adultos jovens, eles têm uma exposição maior aos riscos, né? As gestantes, né?
pelo risco do uso de medicações, né, o uso de medicações ali no pré-natal, e o idoso, né, pelo risco de fazer um quadro fatal, né, devido às suas comorbidades. As doenças concomitantes, ou seja, o paciente tem a doença e essa doença, se ele vir a ter uma anafilaxia, ele pode ter uma anafilaxia mais intensa, de mais difícil tratamento, que é os pacientes asmáticos, os pacientes com doenças cardiovasculares, né, desordem dos mastócitos, mastocitose, o paciente que já é bem alérgico, né, ele tem rinite, eczema, né, que é a dermatite, né, e o paciente que tem distúrbios psiquiátricos, por exemplo, a depressão, né. Os medicações ou alimentos que eles podem estar usando, né, substâncias que ele pode estar usando, que podem fazer uma forma grave. Então, os pacientes que fazem beta-bloqueadores ou inibidores de ECA, né, os beta-bloqueadores, eles vão ali inibir o efeito da adrenalina, a gente vai ver lá na frente. O uso do álcool, né, o uso de sedativos, psicotrópicos, antidepressivos também. E os fatores que podem amplificar a anafilaxia: o exercício físico, as infecções agudas, o estresse emocional, uma rotina, a gente chama de rotina difícil, ou rotina muito atarefada, né? O paciente, por exemplo, faz anafilaxia no avião, ou não tem tempo de procurar o médico, né? E o status pré-menstrual. Mecanismo de ativação dos mastócitos. E seus desencadeadores. A gente já viu que ela pode ser um quadro IgE mediado, né? Ela pode ser pela ativação do sistema de complemento, ela pode ser devido a uma ativação direta, ele vai lá na membrana do mastócito basófilo e faz a degradação direta, e ativação de moduladores do ácido araquidônico, que o exemplo mais comum é os anti-inflamatórios, que é aquele paciente que geralmente faz anafilaxia com qualquer anti-inflamatório, né, inibidor da COX-1. Tem os sintomas cutâneos, né? A gente tem a urticária e o angedema, os mais comuns, né? Mas pode ter o resto também, o resto cutâneo. O respiratório é a sensação de falta de ar, pode ter um edema de glote, tosse, ou uma crise severa de broncoespasmo. Tá? Os cardiovasculares, né? Disparada a hipotensão, e devido a essa pressão cair, devido à vasodilatação periférica, né? O paciente vai ter os sintomas, então ele vai ter sensação de desmaio, sudorese, síncope, né? Tontura. E os sintomas gastrointestinais, eu posso ter dor abdominal, vômitos, diarreia, tá? O tratamento da anafilaxia, pessoal, o de primeira linha, tratamento medicamentoso de primeira linha é adrenalina, tá? De infiltração rápida de adrenalina. A gente coloca o paciente em decúbito dorsal com membros inferiores elevados e sempre manter a manutenção adequada da volemia. Então, o paciente tem que ser verificada a pressão dele, porque se ele tiver hipotenso, muitas das vezes é preciso administrar volume. Então, aqui está um exemplo, né? Então, o paciente com anafilaxia, sempre de imediato a gente faz o ABCD, né? Igual nesse curso de emergência, com exceção da parada, né? Que faz o CAB, mas na anafilaxia é o ABC. Então, sempre checar vias aéreas, né? Checar se o paciente está respirando, né? Se ele, o estado mental, como é que está a pele, né? Depois que você checar isso, você chama por ajuda. Quando aí você chamou por ajuda, você administra adrenalina, né, na coxa, na região vastolateral direita da coxa, né, que é no quadrante superior direito da coxa. Se for na coxa, se a coxa direita tiver com uma ferida, não pode fazer na esquerda, no quadrante superior esquerdo. E aí você eleva o membro inferior desse paciente e oferta O2. Tá? Se o paciente desenvolver anafilaxia com choque, que necessitar de fazer volume, vocês vão ter que fazer. Né? Aí nas crianças é de 5 a 10 ml por quilo, nos primeiros 5 a 10 minutos, e nos adultos, né, você faz 2.000 ml. Certo? A dose da epinefrina na criança é 0,01 mg por quilo, né? No máximo 0,3 ml, e na adulta é 0,1
0,5, né? Geralmente é meia ampola, é 0,5. Então, no adulto. No adulto, você vai fazer a dose de 0,5, né? Na criança é 0,01 miligrama por quilo, no máximo 0,3 miligramas. Que na ampola é 0,3 ml, 0,3 ml. Certo? Então, aqui em português, né, para vocês verem, manter as vias aéreas, checar as vias aéreas, respiração, circulação e sensório, manutenção na posição adequada, recupero dorsal membros inferiores elevados, tá? Administrar adrenalina, então posicionou bem, né, o paciente está respirando, você aí posicionou ele bem, checou a respiração, aí você vai administrar adrenalina, você pode repetir, né, se necessário, a cada 5 a 15 minutos, né, geralmente eu repito ela 3 vezes antes de começar a fazer o volume, né? A adrenalina de diluições de 1 para 10 mil ou 1 para 100 mil somente deve ser administrado via EV nos casos de parada, tá, pessoal? Então, a adrenalina na anaflaxia ela é intramuscular. Intramuscular. Você só faz adrenalina na veia na parada, tá? Aí tá a dose que eu já expliquei para vocês, né? O volume no adulto é de 1 a 2 litros, né? Você faz ali em 5 a 10 minutos. Na criança é de 5 a 10 ml por quilo, tá? E sempre ofertar oxigênio. O paciente tem que manter a saturação acima, ideal acima de 94. O detalhe, pessoal, que alguns pacientes eles vão vir com um quadro que não é choque. Então, ele pode ter uma anaflaxia, ele pode chegar lá contigo na emergência com urticária e uma crise asmática. E aí, poxa, eu tenho que usar medicações para crise asmática. Então, aí a gente usa a nebulização, né, com salbutamol em crianças, eu não vou citar doses aqui, tá? Mas você faz a nebulização, você pode usar o corticoide EV, tá? Lembrando que na anaflaxia, tanto na asma também, eles não são a medicação de alívio imediato, eles são as medicações que vão promover um alívio um tempo depois, tá? Na anaflaxia, o corticoide é mais usado para evitar as reações bifásicas, né? Que é onde o paciente, ele faz a anaflaxia, você faz as medicações, ele melhora, com 12 horas depois, em média, 8 a 12 horas, ele vai voltar a ter de novo a anaflaxia. Isso já ocorreu comigo uma vez na emergência. Então, o certo é que o paciente com anaflaxia observe pelo menos 24 horas. Certo? Com os antihistamínicos, você pode usar prometazina, que é intramuscular, difenidramina, e se tiver, ranitidina também, que ajuda bastante, tá? Principalmente naqueles pacientes que vêm com urticária. Tá aqui, né, o paciente com asma, o ideal seria fazer o salbutamol dosimetrado, né, que é o nosso famoso Aerolim de 100 microgramas. Na emergência, geralmente a gente faz um jato para cada 3 quilos, né, no esquema que a gente faz o aerossol, né, a cada 30 minutos ou a cada 20 minutos, né, e no máximo 10 jatos. No máximo 10 jatos por sessão, né. Observação clínica nos casos leves de no mínimo 6 a 8 horas e nos graves de 24 a 48 horas. Reações bifásicas podem ocorrer entre 8 a 12 horas após o episódio agudo, em 10% dos casos. O corticóide, que é por via oral parenteral, são tradicionalmente administrados, porém tem pouco ou nenhuma ação no tratamento agudo da anaflaxia. Do mesmo modo, são os antihistamínicos, devem ser considerados agentes de segunda linha. Então, de primeira linha, sempre adrenalina. Indivíduos com estado de asma mal controlada têm maior risco de reações fatais, tá? Então, gente, um asmático controlado fazendo anaflaxia, ele vai fazer um broncoespasmo violento, que às vezes exige até tubo, tá? Quanto mais a hipotensão se agrava na evolução da reação, menor será a resposta ao tratamento com adrenalina. Pessoal, por que isso ocorre? Então, o paciente está ali, ele está vindo lá do interior, e aí ele comeu lá, foi picado de abelha. E aí ele está em anaflaxia, está em potência, e já tem um tempo que ele está em potência. Já tem 2, 3 horas que ele está em potência. Aí ele chega com você na emergência, o cara já com Glasgow bem baixo, né, com cianose de extremidade. Esse cara já, como ele está fazendo um mecanismo anaeróbico há um tempo, ele vai liberar muito lactato. E ele vai mudar todo o pH, toda a homeostasia desse paciente. Quando você for fazer adrenalina, ele não vai responder a adrenalina. Você vai fazer uma, vai fazer duas, não vai responder. Esses pacientes, é bom que você, muitas das vezes, garanta a via aérea dele e faça volume, tem que lavar esse paciente. E aí você faz adrenalina, tá?
E aí, muitas das vezes, você precisa usar drogas vasoativas, você precisa da noradrenalina, dobutamina. Então, os pacientes tá muito tempo chocado, e você ficar fazendo adrenalina ali várias vezes, esperando ele melhorar, você pode perder ele, tá? Mesmo com a administração rápida de adrenalina, até das reações podem não ser revertidas. Eu já tive vários casos, o paciente já chegou, até fez 3, 4 adrenalina no interior e não melhorou, né? O paciente em uso de beta-bloqueador pode necessitar de doses maiores de adrenalina para o mesmo efeito. Nesse caso, a ideia é utilizar o glucagon na dose de 5 a 15 microgramas EV minuto por infusão contínua para reverter o efeito do beta-bloqueador e a adrenalina fazer efeito. Os corticoides, de preferência, a gente usa eles por via oral, né? Prednisona ou prednisolona 1 a 2 mg por dia, dose 1, e deve ser prescrito por 5 a 7 dias. Os antihistamínicos, né? Anti-H1, de preferência de segunda geração, como a fenoxifenadina, cetirizina, desloratadina, nas doses habituais, deve ser prescrita para todas as faixas etárias por pelo menos 7 dias, né? Alguns artigos defendem 14 dias. Então, esse paciente, quando ele melhora, você tem que orientar algumas coisas com relação a isso aí. Pelo menos no consultório, a gente tem que dar um plano de ação, o que fazer, o que ele tem alergia. Ele sai com o papel dizendo o que ele tem alergia, qual o nome e o endereço, né? E o que tem que ser feito. Então, os pacientes familiares devem ser orientados para o reconhecimento dos sinais precoces de novo episódio de anafilaxia, fornecer um plano de ação para as exacerbações contendo informações escritas em linguagem clara, orientações de conduta, nome e dose de medicamento. O paciente deverá aportar a identificação com as seguintes informações: diagnóstico, telefone de contato e plano de ação. A escola deve ser notificada sobre o risco de anafilaxia, dos possíveis fatores a serem evitados e sobre medidas a tomar em caso de emergência. Além das medidas preventivas gerais já citadas, familiares, cuidadores dos pacientes devem ser orientados quanto às medidas mais específicas. A orientação para a aquisição de dispositivo autoinjetor de adrenalina, bem como a da segurança do seu uso em face ao risco da reação. Então, o ideal é que você peça esse paciente comprar a canetinha, tá, pessoal? A adrenalina autoinjetável. No Brasil, tem uma empresa aí que está fabricando, mas a Anvisa ainda não liberou por alguns detalhes que eu não vou entrar aqui. Mas tem a importada, né, a mais famosa, a Enapen e a EpiPen, que o paciente acaba, tem um site que a gente entra chamado Anafilaxia Brasil, que lá orienta como comprar a canetinha, né, importada. Tá? Esse site aí é Anafilaxia Brasil, é um site onde o paciente entra, ele tem todas as orientações com relação à anafilaxia, é um site criado pela ASBAI, né? E lá tem várias orientações do que o paciente pode fazer, lá tem onde o paciente pode comprar e importar a canetinha, né? Não tem só uma empresa, acho que se tem 3 ou 5 empresas, então o paciente fica livre para escolher a empresa, e o ideal é que ele tenha essa canetinha, né, caso do risco de anafilaxia, certo? É isso aí, pessoal. Eu estou aberto a dúvidas, tá? Certo, professor. Perguntaram aqui se todos aqueles que tiveram um episódio devem fazer a investigação de outros fatores de risco com um alergista. Os pacientes que tiveram um episódio de anafilaxia, e se essa anafilaxia foi provavelmente induzida por alguma coisa que ele é sensibilizado, ele deve procurar o alergista, tá? Porque realmente o risco dele vir a ter uma segunda reação, às vezes ela é mais intensa, né? Porque aí o reforço imunológico daquela memória já está aumentado. Então, as anafilaxias seguintes, elas podem ser mais intensas. Então, tem que procurar sim, tá? Em uma situação, a gente não orienta de rotina procurar o alergista, né? Que é o caso, por exemplo, eu vou fazer um raio-x com contraste iodado. Um raio-x, tomografia com contraste, um angioimagem com contraste. Não é de rotina a gente fazer teste com contraste. Porque mesmo dando positivo ou negativo o contraste, isso não garante que ele vai ter ou não anafilaxia. Certo? A gente faz quando o paciente fez uma vez o raio-x com contraste e teve anafilaxia. Aí a gente tenta investigar. Agora, se ele nunca teve, quer fazer o teste para saber se ele vai ter, não é rotina na imuna, ela não orienta a fazer isso aí. Certo? Certo. Perguntaram aqui também, assim, professor, qual a procedência
no processo investigativo de um choque anafilático? Sorologia, teste cutâneo? É assim, a anafilaxia, ela pode se manifestar como choque. Então, geralmente, eu vou ter um comprometimento aí cardiovascular, né? Cardiovascular. O que vai me direcionar o que causou aquela anafilaxia é a história clínica. É a história clínica. Então, baseado na história clínica, é que eu indico os meus testes. Aí, no caso da anafilaxia, como geralmente é um caso IgE mediado, a gente faz os testes de puntura. Um deles é o prick test. Você pode fazer a dosagem da IgE sérica específica, né? Você dosa o IgE no sangue, para os alérgenos suspeitos, né? E em alguns casos, que é os casos do medicamento, a gente faz o teste intradérmico, né? Que o prick test não ajuda muito, o teste de puntura não ajuda muito no caso dos medicamentos. Os medicamentos é mais o teste intradérmico e o teste de provocação oral em ambiente hospitalar. Certo, professor. Mais uma pergunta aqui. Como se explica os casos em que o indivíduo era alérgico a um alimento, camarão, por exemplo, e após um tempo deixou de ser alérgico? Certo, isso pode ocorrer, pessoal. Por exemplo, o camarão, isso ocorre muito, por exemplo, no leite, na criança, né? Muitas crianças, é muito comum hoje, pela introdução muito precoce com a proteína do leite da vaca, a criança desenvolver alergia à proteína do leite de vaca, né? E aí, essa criança, dependendo da proteína que ela é sensibilizada, ela pode fazer um quadro só de urticária, mas pode fazer uma anafilaxia ao leite. Só que dependendo da proteína, se ela é alfa ou beta ou caseína, por exemplo, os que têm anafilaxia alfa e a beta, geralmente até os 3 anos, o organismo ganha essa maturidade do sistema imunológico, né? E aí ele passa a não fazer mais a reação com aquele alimento. Ele ganha uma espécie de tolerância, né? Imunológica uma dessensibilização natural àquele alérgeno, né? A mesma coisa ocorre, por exemplo, com o camarão em alguns pacientes. A do camarão, como ela é muito comum no adulto, né, o paciente adquire mais no adulto, na adolescente e fase adulta, o paciente pode ter um curso ali de em torno de 5, 10 ou até 15 anos sensíveis àquele alérgeno. Depois eles deixam de ser, né, mesmo que não ocorra a dessensibilização. É por isso que histórias muito antigas, eu tive, até os tantos de idade, eu tive alergia a chocolate, e de lá para cá eu nunca mais comi, há 10 anos que eu não comi. E aí você tem que fazer o TPO, né? Você pode fazer o dosagem de IgE sérica ou prick-to-prick para aquele alimento, mas o que vai dizer que ele é alérgico ou não é o teste de provocação oral sob vigilância, porque muitas das vezes ele não é mais alérgico, né? Então a gente tem que considerar esse tempo aí, porque alguns pacientes ganham essa tolerância. Então esse negócio de dizer, eu sou alérgico a camarão e vou ser a vida toda, não. Ele pode em algum momento, por fatores aí desconhecidos, ter tolerância, né? Em alguns casos, a gente faz a dessensibilização, né? Então, por exemplo, no camarão, existe uma proteína que é comum na barata e no camarão, que participa aí da formação do exoesqueleto. Então, o paciente ele tem uma rinite. E aí, ele tem uma rinite, né, com sensibilidade à barata, e aí ele faz uma imunoterapia, ele faz aquelas vacinas e ele melhora da rinite com sensível à barata. Consequentemente, ele pode ter uma via melhor à alergia que ele tem à anafilaxia a camarão. Tá? Isso pode ocorrer também. Certo. Professor, essas foram as dúvidas de hoje. Nós da comissão agradecemos a você a disponibilidade, a palestra foi bastante esclarecedora. E nós, últimas perguntas, e nós agradecemos o seu tempo por hoje. Tá, obrigado, pessoal. Obrigado a vocês pela companhia de vocês. Um abraço. Valeu.